Olá, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida e de sua família. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro de Josué. Faremos a leitura do capítulo de número 10, do verso 6 ao 13. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retireis as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entregueis, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que fugiram eles de diante de Israel. A descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela pedra de chuva do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Hoje nós falaremos sobre o dia em que a terra parou, ou o sol parou, ou o sol tardou-se a se pôr. Porque existe, e nós sabemos, esse embate científico e também de cunho teológico e espiritual. Mas nós não vamos nos ater a isso. Esse não é o objetivo da nossa mensagem. Questionar se o sol parou, se foi a terra que parou. Não é isso. O que nós vamos nos ater a essa mensagem foi o dia em que Deus ouviu o pedido, a oração de um dos teus servos. Josué é aquele homem que nós conhecemos na história da Bíblia, que substituiu Moisés após a sua morte. Josué é conhecido por ser um grande líder. Após a morte de Moisés, Josué teve que o substituir, não somente liderando aquele povo que atravessava o deserto rumo à terra prometida, muito mais do que simplesmente liderar. Josué era também um tipo de um juiz. Ele liderava aquele povo e também ele tinha a missão de julgar os acontecimentos no meio daquelas pessoas, no meio daquele povo. Josué tinha uma grande missão com aquelas pessoas após a morte de Moisés. Josué também, além de liderar, além de julgar, ele tinha como missão criar, elaborar estratégias de guerra. Então, só no início dessa trajetória desse grande homem, fica muito claro que não era fácil a sua missão. Josué havia feito uma aliança com os Gibeonitas, uma aliança de paz. Acontece que os reis dos amorreus, que eram 5, juntaram-se para pelejar
contra os gibeonitas. E eles imediatamente buscaram a ajuda de Josué, porque eles sabiam da capacidade que ele tinha de liderar, de estar à frente de uma linha de batalha. E assim o fizeram. Josué, imediatamente, junto com seu exército, se colocou na linha de frente para guerrear contra os amorreus. Mas Josué não foi simplesmente por ser somente uma pessoa corajosa na linha de frente dessa batalha. Josué foi com a convicção de que ele tinha a bênção do Senhor. E nós podemos ver isso porque Deus tranquilizou a Josué. No versículo de número 8, disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. A primeira lição, meus amados irmãos e irmãs, que nós tiramos dessa passagem de Josué é que quando Deus está na linha de frente da nossa batalha, a vitória é certa. Quantas vezes nós tomamos decisões ou temos que tomar decisões? Praticamente o tempo inteiro somos impulsionados a tomar decisões em nossas vidas. Decisões simples como a roupa que usar em determinado dia, como também decisões mais precisas, decisões mais sérias que precisamos tomar. Quantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus para buscarmos a sua orientação para tomarmos certas decisões em nossas vidas? Acredito que na maioria das vezes nós tomamos as nossas próprias decisões. Nós decidimos o que nós queremos fazer e nós fazemos. Mas quando isso dá errado, aí sim nós buscamos a Deus. Aí sim nós clamamos a Deus para que nos ajude a solucionar, a resolver essa situação. Mas com Josué foi diferente. Porque Josué, ele foi para essa batalha, ele foi para essa guerra, porque ele tinha a convicção de que Deus estava no fronte de batalha. Essa lição nos serve para aprendermos a buscar a Deus em todas as decisões que nós tivermos que tomar, por mais simples que seja essa decisão. Até mesmo a decisão de um dia de trabalho, de se levantar e sair para trabalhar, de decisões que você precisa tomar no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, sentimental, na sua vida espiritual. Muitas vezes nós tomamos as nossas próprias decisões. Na maioria das vezes, quase nunca buscamos a Deus para nos ajudar a decidirmos o que nós devemos fazer. Josué, assim como outras batalhas, ele venceu essa também, mas essa vitória só foi possível porque Deus estava com ele. Nós só vamos conseguir vencer as batalhas de nossas vidas se nós buscarmos a Deus, se nós o invocarmos, se nós buscarmos a sua face para nos ajudar a decidirmos tudo aquilo que nós precisamos resolver em nossas vidas. É muito importante que nós nos coloquemos na presença de Deus e busquemos a orientação da parte de Deus, mas para isso é importante que nós calemos o nosso coração, que nós aquietemos os nossos pensamentos e paremos para ouvir a voz de Deus. Não adianta somente orar e buscar a Deus e não parar para ouvir a Deus. Não adianta fazer uma oração como se estivesse pedindo permissão. É diferente pedir permissão para Deus. Nós precisamos pedir a sua orientação. Nós não devemos comunicar a Deus o que nós vamos fazer. E na maioria das vezes é isso que nós acabamos fazendo. Nós comunicamos a Deus o que vamos fazer. Nós não pedimos a sua orientação. Nós não buscamos a sua ajuda. Buscamos a ajuda de Deus quando a decisão já foi tomada e por algum motivo o resultado não foi favorável. Assim como Josué, que nós possamos também ter essa sabedoria,
Porque Josué era um homem estrategista. Ele sabia resolver as coisas, ele sabia se colocar na presença de Deus, falar com Deus. Josué, sem dúvidas, aprendeu muito com Moisés. Apesar de sabermos que Moisés foi o único que esteve face a face com Deus, mas sem dúvidas, Josué muito aprendeu com o grande servo Moisés. Mas essa batalha, ela só foi possível ser bem-sucedida porque Deus estava à frente. Uma outra coisa que nós precisamos aprender e que nós podemos aprender com Josué é que nós, na maioria das vezes, buscamos a Deus quando nós queremos algo para nos beneficiar, algo para beneficiar a nossa família ou as pessoas que nós amamos. Buscamos a Deus para beneficiar o nosso ministério, o nosso trabalho, tudo aquilo que diz respeito a nós. Na maioria das vezes, nós somos o centro dos nossos pedidos. Essa batalha, ela só foi possível porque a causa era justa. Josué, ele não foi pelejar por algo para ele ou para o seu povo. Josué se colocou na frente de batalha porque ele estava disposto a ajudar os gibeonitas. A causa dele era justa, a causa dele era maior. Às vezes nós não conseguimos respostas positivas e nós não conseguimos receber as nossas bênçãos, porque estamos sempre pedindo para nós mesmos. E o Senhor diz que nós pedimos e pedimos mal. Por que nós pedimos mal? Já parou para pensar em como tem sido a sua oração? Como tem sido a sua conversa com Deus? Eu já parei para pensar e já observei que a maioria dos meus pedidos, a maioria das minhas orações, ela sempre tem um cunho pessoal. De alguma forma, ela gira em torno de mim mesma. Não é diferente com você, não é diferente comigo, não é diferente com a maioria das pessoas, mas nós precisamos mudar isso. Muitas vezes nós temos o hábito de falar, por exemplo, que o dinheiro é ruim, que nós não queremos ser ricos porque os ricos são malditos. Mas será que é a riqueza que é ruim? Será que é o dinheiro que é ruim? Eu acredito que não, porque a palavra do Senhor diz que é o amor ao dinheiro. É onde está o seu coração. Porque se você é uma pessoa rica, bem-sucedida, abastada, você é abençoado, mas você também pode ser abençoador. A sua riqueza, ela pode se estender a outras pessoas. Ela pode abençoar vidas. O grande problema, o grande mal está porque nós queremos tudo para nós. Porque nós somos egoístas. Então, não é demérito, não é ruim, não é pecado termos riqueza, termos prosperidades ou buscarmos por prosperidade. O mal está em sermos egoístas, em almejarmos somente as coisas para nós. É aí que está o mal. Nós aprendemos com Josué que se Deus estiver à frente e se a causa for justa e se o nosso pedido se estender a outras pessoas, sem sombra de dúvidas, o Senhor nos dará a vitória. Deus também pode parar o tempo para você e para mim. Quando Josué orou e pediu para Deus para que parasse o tempo, o objetivo era que aquele tempo se tornasse mais longo para que ele conseguisse cumprir a sua missão, porque se o dia escurecesse rapidamente, eles correriam o risco de serem atacados e de perderem aqueles que estavam ali em seu poder. Eles precisavam terminar a missão, então eles precisavam de um pouco mais de tempo para que essa batalha fosse bem sucedida, para que ela fosse concretizada, para que a missão chegasse ao final com sucesso. Então, na presença ali de todo o povo reunido, Josué mais uma vez se coloca na presença de Deus e pede para Deus para que o tempo parasse. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas:
Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Tudo que nós falamos nos últimos tempos é que nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para visitar um amigo, um familiar. Nós não temos tempo para acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Nós não temos tempo para dedicar um tempo de qualidade para Deus. Então, quando eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando acerca do tempo. E quando Josué pediu um pouco mais de tempo para Deus, Deus deu um pouco mais de tempo para Josué, para cumprir o seu objetivo. Estamos aí, vivendo uma loucura no planeta. A pandemia nos parou. E se nós tivermos bons olhos, nós poderemos até dizer que Deus, assim como fez no passado, Ele fez agora. Ele não parou o tempo, mas Ele parou a nós. Ele nos freou para que nós pudéssemos ter um pouco mais de tempo. O que você fez nesses últimos meses? Mais de 3 meses. Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, pais passaram a conhecer os seus filhos, maridos e esposas passaram a ter mais tempo juntos, a se conhecerem, a conhecerem a dinâmica do trabalho um do outro. Nós passamos a ter mais tempo com aquelas pessoas que verdadeiramente importa para cada um de nós. Os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos. Nós passamos a ter mais tempo com nós mesmos. O Senhor nos deu e está nos dando a oportunidade de enfrentar a nossa batalha espiritual, a nossa batalha familiar. Deus nos permitiu enfrentarmos a nossa batalha conjugal, as nossas batalhas internas. Deus parou o tempo para Josué concluir a sua missão. E Deus nos parou para concluirmos a nossa missão, para olharmos ao nosso redor e compreendermos o que verdadeiramente vale a pena, o que verdadeiramente é válido para depositarmos, para dedicarmos o nosso tempo. Em quem você tem dedicado o tempo? Ao que você tem dedicado o seu tempo? Quantas vezes você parou nessa quarentena e olhou para as circunstâncias da vida e observou o que você estava perdendo e pôde resgatar? Quantas vezes você dedicou tempo para Deus? Mas eu estou falando de um tempo de qualidade, de um tempo, de um período de intimidade com Deus. Porque nós não temos tempo para nada. Muitas vezes, pastores e pastoras, líderes, que estão sempre com a palavra de Deus nas mãos, que estão sempre estudando para pregar, para falar, para ensinar. Mas e um tempo de intimidade com Deus? Aquele tempo que nós quase nunca temos. Deus nos parou para termos tempo, para fazermos tudo aquilo que nós reclamávamos, murmurávamos, falando que 24 horas já não era mais suficiente, porque nós o tempo inteiro estamos buscando coisas para fazer. Nós enchemos o nosso dia de coisas para fazer, como se nós quiséssemos ocupar cada instante do nosso dia, como se parar e contemplar a vida, a natureza, ficar em silêncio, ficar em família, conversar, não fosse suficiente ou não fosse prazeroso. Esse texto de Josué começou com Josué orando, buscando orientação da parte de Deus. E no final, lá no versículo de número 13, nós temos Deus respondendo a oração de Josué. E a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia de hoje é que esse mesmo Deus que ouviu o apelo, a oração de Josué, é o mesmo Deus hoje, que está disposto a ouvir também a sua oração e a minha oração.
quando nós nos colocamos na presença de Deus, por uma causa muito maior do que simplesmente só a nossa, Deus, Ele ouve. Não que Ele não queira realizar o desejo do seu coração, porque tudo que Deus quer para nós é que nós sejamos felizes. Isso é que Deus quer. Deus nunca quis que o seu povo sofresse, padecesse. Não, Deus quer a nossa felicidade. É importante sabermos que quando Deus está no fronte de batalha, a nossa guerra, com certeza, será vitoriosa. Assim como Jesus, quando esteve no barco com os discípulos naquela tempestade. Porque quando Deus está conosco, quando Jesus está conosco na nossa caminhada, no nosso barco, a vitória é certa. Que antes de tomarmos qualquer decisão em nossa vida, que nós possamos buscar a face de Deus, que nós possamos ter bons olhos, que apesar das circunstâncias, que nós possamos olhar para esse cenário em que nós nos encontramos como uma oportunidade, como se Deus tivesse parado o tempo para que nós pudéssemos resgatar aquilo que nós deixamos de lado por dizer que não temos tempo. É a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, uma oportunidade de ter o tempo pausado, parado, uma oportunidade de olharmos para o que verdadeiramente importa, que nós possamos aproveitar esse tempo, não somente para resgatar aquilo que nós perdemos e enfrentar essa batalha que nós precisamos, mas também que nós possamos ter esse tempo para buscar a Deus, um tempo de intimidade com Deus. Eu desejo que essa mensagem tenha falado ao seu coração, porque eu confesso que ela muito falou ao meu coração. Que assim como Josué, nós também tenhamos essa intimidade com Deus, a ponto de buscar a face dele para tomarmos qualquer decisão, por mais simples que ela seja. Quando você acorda e você busca a orientação da parte de Deus e convida a Jesus a fazer parte do seu dia, o seu dia com certeza é produtivo, é bem-sucedido, é cheio de boas novas, é cheio de coisas boas. Que Deus nos abençoe e que mais uma vez sejamos gratos, porque o Senhor sempre fala ao nosso coração, porque a sua palavra, ela não volta vazia. Agora eu te convido para juntos fazermos essa oração de gratidão e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez estamos, ó Pai, em Tua presença. Nós não estamos todos juntos fisicamente, mas estamos, ó Pai, em pensamento, de forma espiritual, reunidos, ó Pai, em um único pensamento de buscarmos a Tua face. Nós queremos, ó Santo Deus, agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido, de mesmo distantes uns dos outros, nós podemos buscar, ó Pai, a Tua face e ouvir a Tua voz. Queremos pedir ao Senhor que, assim como o Senhor falou com o Teu servo Josué, que o Senhor fale com cada um de nós, que nós possamos ter o privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Continua conosco. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, ó Deus, e conceda sabedoria para os nossos governantes. Abençoa, Pai, toda a liderança espalhada pela face da terra. Abençoa os Teus filhos e filhas e continua conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e faça de nós pessoas melhores a cada dia. Gratos somos pela dádiva da vida e da saúde. E é o que nós te pedimos e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, repouse sobre o seu lar, sobre o meu lar e sobre a nossa nação. Que Deus nos conceda uma ótima semana da graça e paz de Cristo Jesus. Amém.